Oi, tudo bem? Hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo do quadro um livro, duas... Oi, tudo bem? Hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo do quadro Um Livro, Duas Opiniões. E como estamos no mês das mulheres aqui no canal, claro que o livro vai ter tudo a ver com essa temática. E o livro que a gente decidiu então trazer aqui para discutir é Vox. Ele foi lançado ano passado pela editora Arqueiro, em outubro, e ele foi escrito pela Christina Dautcher. Esse livro alguns de vocês talvez já tenham lido, porque quando ele foi lançado deu maior bafafá, mas chegou a nossa vez então de falar e de comentar sobre essa história. Esse livro aqui é uma distopia que acontece nos Estados Unidos. Até aqui na orelha ele diz que é uma recriação apavorante de Conto da Aia. Mas assim, não leve isso em consideração, é só porque é uma distopia onde as mulheres também vão perder seus direitos, assim como no Conto da Aia, mas de uma forma bem diferente, mas também muito aterrorizante. Sim. Neste livro nós vamos conhecer a Jean McLean. Ela é uma mulher muito inteligente, ela é referência em neurociência, especializada em linguística. E mesmo tendo essa carreira acadêmica muito forte e bem construída, ela é também mãe de 4 filhos. Ela tem um filho adolescente, depois ela tem 2 crianças que são gêmeos, e ela tem uma menina, a Susan, que tem ali uns 3 anos. Na época da faculdade, a Jean conviveu muito com uma feminista, com uma amiga, uma colega, elas dividiam um apartamento, a Jack, que super participava de passeatas e estava sempre reivindicando pelos seus direitos. Pelo direito da mulher, né? Exatamente. E a Jean, ela teve sua participação, mas nunca foi muito ativa. Porque é aquela coisa, não atingia ela no momento. Ela é branca, privilegiada, então, tipo, ela deixava acontecer. Não, a amiga dela sempre falava, vamos, que isso pode acontecer, pode, né? O futuro já é agora. E ela não, a gente até parece que isso tantos direitos, até parece que vai regredir. Exatamente. Então ela nunca foi ativa, ela nunca foi uma mulher que ia atrás realmente pra lutar, né, pelos direitos, mas ela sempre tinha essa amiga dela, Jack, que tava ali todo dia, né, toda hora comprando ela. E ela despreocupada, não vai acontecer nada, despreocupada. Acabou aqui, né? Acabou que os Estados Unidos elegeu um presidente um tanto bizarro. Ele é um fanático religioso que acredita que o lugar da mulher é dentro de casa, super conservador. Então, o papel da mulher é realmente servir ao marido e aos filhos, né? Exatamente. E durante a leitura, a gente vai percebendo que as mulheres foram perdendo seus direitos aos poucos, até que chegou nos dias atuais, e elas perderam até o direito da fala. Então, aos poucos elas não foram perdendo o direito de trabalhar, o direito de fazer coisas sem a permissão dos maridos. Até as crianças, as meninas, elas não aprendem mais a ler e escrever, elas aprendem tarefas domésticas no colégio. E, como a Samantha disse, até que chega um momento que as mulheres perdem o poder da fala. Na verdade, todas as mulheres começam a usar braceletes. E com esses braceletes... Não são braceletes, são contadores. Exatamente. Esses contadores, então, têm a função de marcar quantas palavras as mulheres falam por dia. E, na verdade, esse governo limitou as mulheres a falar 100 palavras por dia, o que é um tanto difícil, não é mesmo? Como mesmo diz o livro, as pessoas no dia a dia falam 16 mil palavras. Então... 16 mil palavras. Agora você imagina reduzir pra 100. E a cada palavra que tu fala, você leva um choque. E cada o choque, palavra a mais, né? Isso, mais, né? E o choque vai aumentando se você vai falando mais palavras do que o permitido. Então imagina cuidar de uma família, cuidar de crianças, tendo um limite de 100 palavras por dia. É muito angustiante. Logo no início do livro a gente vê a criança, né, a Sônia, ela tendo um pesadelo. E aí vai todo mundo correndo pro quarto porque ela já tava chegando ali nas 100 palavras que ela podia. Então o medo, né, de ela levar um choque. Além de a gente ficar angustiado com a Sônia, o adolescente é uma parte muito crucial, assim, do livro, porque ele é muito influenciável. Então, tudo que esse governo apresenta de novo na escola, eles vão, né, colocando de pouquinho em pouquinho, até que ela mesmo fica, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Ela fica com raiva dele em momentos, porque realmente não tem como a gente não ficar, porque ele vai achando aquilo que tá
acontecendo justo, Natural, certo, natural. Ah, não, daqui a pouco vocês se acostumam com essas 100 palavras, sabe? Então... E realmente, mãe, tu tem que ficar em casa cuidando da gente, fazendo nossa comida, lavando a nossa roupa. É o teu trabalho fazer isso, sabe? E como a gente falou, o presidente é muito conservador, então não pode sexo antes do casamento. Eles têm aulas de religião no colégio. E quem, por exemplo, se eles pegam uma pessoa, né, uma mulher traindo o marido, por exemplo, uma adolescente fazendo sexo antes do casamento, essas mulheres, elas vão pra, tipo, um campo de concentração. E não só mulheres, homens também. Quando, por exemplo, relacionamentos homossexuais, essas pessoas são levadas a campos de concentração. Não é campo de concentração, são campos de trabalho. Que eles dizem ser campos de trabalho. Mas... Né? Ele chega muito mais próximo a um campo de concentração do que realmente um campo de trabalho. Tipo, as pessoas não chegam a realmente matar quem tá lá, mas elas têm que realmente trabalhar. E aí elas não podem falar nada nesse campo. Nem as 100 palavras que antes poderiam, elas não podem mais. Outro detalhe interessante, além da filha pequenininha, o filho mais velho que tá aí super influenciado por esse governo, o marido da Jean, ele trabalha no governo também. Eles têm uma relação meio que... O trabalho não entra dentro de casa, sabe? Cada um tem seu trabalho, tem suas coisas, mas o trabalho eles não discutem muito, então ela não sabe onde de fato, o que de fato está acontecendo no trabalho dele. E ele também não pode contar porque algumas coisas são confidenciais. Ele sabe que o negócio tá ficando sinistro, ele tenta alertar de alguma forma, tipo, segura firme... Sabe? Tentando dar uma amansada assim no negócio. Mas até a Jean, ela, e é como a gente tá pela visão dela, a gente também fica na dúvida do Patrick, porque a gente não sabe se às vezes ele parece achar aquilo justo também e já tá se acostumando com aquela situação. A gente não sabe se ele acha aquilo uma coisa que realmente deve ser feita ou se ele é meio boca mole, assim, sabe? Nem ela mesmo acha que ele é boca mole, né? Exatamente. Então é um personagem bem duvidoso, assim. E acontece que o governo vai precisar do trabalho da Jean. Exatamente. Né? Porque, como a gente disse no início, ela é referência na área dela. Então o governo vai precisar do trabalho dela e é aí que o negócio começa a mudar. Então esse fato que acontece é completamente voltado pro governo. A Jean vai ter que trabalhar pro governo dos Estados Unidos e... Isso quer dizer que ela vai ter acesso a algumas coisas. Exatamente, mas ao mesmo tempo que ela vai ter acesso a algumas coisas, ela não quer participar porque ela não quer ajudar o governo dos Estados Unidos. Mas se ela ajudar o governo a fazer o que eles querem fazer, ela terá alguns benefícios, então ela fica... dividida. Sobre a história, a gente vai falar só isso, pra não ter muito spoiler. Mas o livro em si é um livro que assusta, porque ele tem muita similaridade com os dias atuais, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. Então, eu lia e começava a marcar umas partes assim que, talvez isso sirva pra nós. É porque a gente nunca imagina que a gente pode regredir, né? Mas cada vez com política, com alguns comentários que a gente vê por aí, a gente vê que... E é exatamente isso, de pouco em pouco a gente vai regredindo. Não é uma coisa que de uma hora pra outra acontece, as mulheres não podem falar, que nem no caso. É aos poucos, aí vai perdendo direito aqui, um direito lá, vai recebendo um salário menor aqui, menor lá. E as coisas, né, realmente, elas são assustadoras. Por mais que esse livro seja uma distopia, não poderia ser mais semelhante com a nossa realidade, e que a gente consegue ligar os fatos e ver coisas acontecendo que poderiam acontecer com a gente. Infelizmente. E é um livro extremamente fluido. Logo nos primeiros capítulos a gente já tá completamente imerso na leitura. Eu não sei como eu sentei e eu li 50% do livro, sabe? Porque era... Meu Deus! A escrita dela, o jeito que vai contando. E eu acho que por a gente fazer essas ligações, a gente acaba querendo saber o que vai acontecer. E eu achei a Jean uma personagem que a gente consegue se apegar, mas não se apegar... Ela é um pouco egoísta. É uma personagem real, né? Exatamente, eu acho que foi por ela ser tão real que a gente se apegou tanto à história, sabe? E... É incrível ver essas facetas dos filhos dela, sabe? Como eles vão lidando com todas essas mudanças e como que ela vai mudando o que ela meio que sente pelos filhos dela. Isso torna a leitura cada vez mais instigante pra ver onde tudo aquilo vai parar.
E aí, essa é a questão, onde foi parar? Exatamente. Como a Nick falou, a gente se envolveu muito rápido com a leitura e as coisas foram acontecendo, o livro foi acabando. E a gente, meu Deus, tem muita coisa pra resolver. E de fato a autora deu uma corrida aí no final. Exatamente. 80% do livro é sensacional, gente. É assim, 70, ó. 80 aí. Uau. Os Uau. 20% final. Assim, sério, que tristeza. Parece que foi feito... Que ela tinha um determinado tempo e ela não ia conseguir tinha um limite de entregar. páginas, parece. Que ela não ia conseguir entregar a tempo e ela teve que correr com o final, sabe? Porque o livro tava andando super bem, super envolvente, de repente... Daqui a pouco ficou muito corrido, as coisas Eram pareciam... muitas coisas pra acontecer, realmente. Ela jogou muita coisa pra acontecer. Só que então faça um livro de 400 páginas, de 500, não tem problema. Mas termina bem a história, né? É, porque ela foi jogando acontecimentos muito rápido e a gente... Tá, calma aí, mas explica aquilo ali que aconteceu, porque eu não entendi aquilo. E não entendi mesmo. Não entendi mesmo. E aí eu fui falar com a Nicole. Nicole, entendesse essa parte? Não. Aí eu fui falar com a Lívia. Lívia, eu também não entendi. Tipo, não era uma coisa só minha, era uma coisa geral mesmo, de ela não ter, parece, terminado aquela cena, sabe? Exatamente. Então, infelizmente, ele teve esse ponto negativo. É um livro que tinha muito potencial, podia ser realmente um livro assim, ó, na cara da sociedade. Ele foi, só que não tanto, sabe? E por mais que o final não tenha nos agradado muito, Nada. o livro vale a leitura pela reflexão que ele traz. Exatamente, quando eu tava lendo o livro, eu me vi muito na Jean, que não ligava pelas lutas feministas, que não participava de discussões e passeatas, essas coisas. Eu sou muito assim, e daí eu percebi que, miga, tá na hora de mudar, né? É importante que essa mensagem fique mesmo, que a gente vá atrás dos nossos direitos, que a gente lute por eles. E por mais que a gente tenha esses direitos, a gente tem que lutar pra permanecer, sabe? Pra que a gente não perca. E é aquela coisa, né? Não é porque eu tenho direito tal, a gente não pode esquecer que o X lá não tem o direito. Então a gente tem que lutar por todo mundo, né? Não ser algo egoísta. Vox, então, é um livro que me surpreendeu positivamente e negativamente por causa do final, mas que deve entrar aí na lista de leitura de vocês. Como que agora a gente tá com várias adaptações aí de Conto da Aia, O Poder também vai ser adaptado. Eu acho que Vox também daria uma boa adaptação. Ele tem bastante cenas assim que seriam legais de ver em algum seriado ou filme. E daí teria aí a chance de mudar o final. De fazer um final melhor, né? Bem um final desenvolvido. bem desenvolvido. Porque não é nem a questão de que o final é ruim, a questão tipo, terminou ruim. Não. É porque ela não explicou nada, ela jogou as É coisas tipo, e foi aconteceu isso. e não foi explicado. Isso. Então, falta coisinhas aí. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês concordam com a gente sobre esse final corrido. Ou se vocês amaram até mesmo o final, enfim, né? E se vocês também, caso não tenham lido, estão curiosos para ler. Isso mesmo. Obrigada por terem assistido o vídeo. Não esquece de curtir, comentar, Chamar os amigos. compartilhar, ativar sininho pra Exatamente. ficar sempre recebendo nossas notificações. E é isso. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo, Tchau. beijo. Tchau.